Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Kiel e eu sou da Ateliê Vicky. Na aula de hoje, eu quero confeccionar esta linda peça com vocês. É um porta-papel higiênico para 2 rolos. No decorrer da aula, eu vou ensinar como colocar o próximo square para quem quiser fazer aí com 3 ou mais rolos, ok? Olha que lindo que ele fica. É super rápido e fácil. E o melhor de tudo, que vocês podem utilizar sobras de fios na confecção desta peça. Olha, tá aqui alguns que eu já fiz. E teve um aqui que eu coloquei o papel para vocês verem como que ele fica lindo, ó. Olha só. Então, para a confecção deste porta-papel, eu utilizei barbante número 6. Eu vou usar aqui esse pink com fios prateado. Vou utilizar esse verde e o cru. Vou trabalhar, apesar de ser o barbante número 6, eu gosto de utilizar a agulha número 4. Vocês podem utilizar a 3,5, não tem problema nenhum. Como o meu ponto é um pouco mais apertado, a número 4 ficou ideal. Vou precisar de 2 pérolas para fazer aqui, ó, o meio da flor. Olha só. Tesoura. Eu vou utilizar aqui uma agulha bem fininha, que é essa daqui, ó, de 1,5. Olha só, eu gosto dessa agulha apenas para passar a minha pérola. Quer ver? Vou mostrar para vocês como que facilita o trabalho. Vocês podem passar aí com a agulha de tapeceiro também, mas eu gosto bastante dessa daqui, ó, porque ela passa certinho no meio da minha pérola. Essa minha pérola é número 8, tá bom? Então, vem comigo e vamos dar início à nossa aula. Bom, eu vou começar fazendo a flor com esse barbante, é número 6, como eu mostrei pra vocês, o pink com fios prateados, mas vocês podem usar o que estiver à disposição, tá bom? Ó, eu peguei aqui a minha agulha, faço a laçada inicial e agora eu fecho. Puxa aqui formando um nozinho, ó. Vou fazer agora 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Volta aqui na primeira corrente, logo após o nó. Introduz a agulha, puxa aqui a laçadinha e fecha. Com ponto baixíssimo. Essa pontinha eu já vou seguir escondendo ela. Então, eu ponho aqui junto. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas que representam o ponto alto. E mais uma de separação. Laçada na agulha, vem aqui dentro do círculo e puxo a laçadinha. Fiquei aqui, ó, com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada, tiro 2, fiquei com 2. Pego uma laçada e tiro as 2. Esse é o ponto alto para quem não conhece. Uma correntinha, laçada na agulha, volto dentro do círculo e puxo a laçada. Fiquei aqui, ó, com as 3. Pego uma laçada, tiro 2, fiquei com 2. Pego uma laçada, tiro 2. Uma correntinha, laçada na agulha, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, laçada na agulha, faço aqui mais um ponto alto. Eu preciso de um total de 7 espacinhos aqui, ó, entre os pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. Faço aqui uma correntinha
E faço mais um ponto alto. Formei aqui o quinto espacinho. Uma correntinha. Faço aqui o sexto espacinho aqui de ponto alto. Uma correntinha e faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos. Agora, eu vou fechar, formando o oitavo espacinho, ó. Laçada na agulha. Eu vim aqui, ó, na terceira corrente onde iniciamos, ó. 1, 2, 3. No meio da terceira corrente, eu introduzo a agulha e puxo a laçadinha, ó. Fiquei com as 3 alcinhas. Eu vou fazer um ponto alto deitado aqui, ó. Então, pego uma laçada, tiro 2, fiquei com 2, pego uma laçada e tiro 2. Já saí aqui, ó, no meio do espacinho. Vou subir aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha, vim aqui, ó, nesse espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Com as correntes iniciais, ficamos com um total de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, 2. E agora, eu vou virar aqui, ó, pelo lado avesso, ó. Laçada na agulha, eu venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Laçada na agulha, eu vou em cima do outro ponto alto e faço ponto alto. Laçada na agulha, eu venho em cima aqui, ó, das 3 correntes iniciais, na terceira corrente, pegando pelo meio dela aqui, bem no meio da terceira corrente. Olha só, passei a minha agulha, puxei a laçada e vou fazer aqui um ponto alto. Faço 2 correntinhas e vou virar aqui novamente, ó, pra frente. Laçada na agulha, venho no próximo espacinho aqui, ó. E vou fazer 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. Opa, que escapou. Quatro. 2 correntinhas e vou virar pelo avesso. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Vem aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Estamos formando as pétalas da nossa flor. No próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas. Agora, eu viro aqui pra frente de novo, ó. Laçada na agulha, venho no próximo espacinho. E vou trabalhar aqui 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e mais um aqui, 4. Vou fazer 2 correntinhas, ó, 1, 2, viro aqui, ó, pelo avesso. Agora, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto, ó. Fiz um ponto alto, eu venho no próximo e faço um ponto alto. Venho aqui no próximo e faço ponto alto.
Faço 2 correntinhas e viro aqui pra frente novamente. E vou seguir fazendo. Olha que linda que está ficando as pétalas da minha flor. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar de fazer as pétalas e retorno para arrematarmos juntos. Feita aqui as minhas pétalas, da forma que eu expliquei para vocês, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Então, eu fiz aqui as minhas 2 correntinhas e virei o meu trabalho para frente. Aí, eu vim aqui, ó, na parte de trás da minha pétala, no pezinho do ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o ponto alto aqui da pétala. Eu venho no pezinho do ponto, passando pelo meio, a minha agulha. Olha só. Agora, eu puxo aqui o fio e faço um ponto baixíssimo, ó. Passei e fechei. Eu venho aqui, ó, no espacinho de 2 correntes, pego a laçada e faço outro ponto baixíssimo. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou cortar o meu fio. Puxo essas 2 correntes, formando um nozinho. Olha só, se vocês quiserem, já podem até colocar a pérola. Eu vou cortar aqui um pedaço do meu fio. Venho aqui, ó, com a minha pérola, já na agulha e passo. Agora, eu pego aqui a minha flor, ponho aqui no meio e passo aqui uma ponta por um lado e a outra ponta pelo outro. Ajeito a minha pérola no centro da flor, aqui na frente. E agora é só amarrar. E o excesso de fio, eu corto. Olha que gracinha. Agora, eu vou pegar o verde para trabalhar aqui o quadrado, já formando como se fosse as folhinhas. Agora, eu venho aqui com o verde e amarro naquelas 2 correntinhas que eu tenho aqui, ó, na parte de trás da minha pétala. Eu só não vou amarrar na mesma direção onde eu já tenho esse nozinho, para não ficar muito grosseiro. Então, eu venho aqui, passo o meu fio e dou uma laçada. Aí, depois, eu ensino vocês a arrematar direitinho, tá? Então, aqui, ó, eu introduzo a agulha nesse espaço, puxo a alcinha. Vou subir 3 correntinhas, representando o primeiro ponto alto. Laçada na agulha, volto aqui no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. E 2. Faço uma correntinha, laçada na agulha, venho no próximo espacinho e trabalho 3 pontos altos. 1, 2, 3.
e 3. Uma correntinha, vem aqui, ó, no próximo espacinho, agora eu vou trabalhar um cantinho. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas, laçada na agulha, eu volto no mesmo espacinho e faço aqui mais 3 pontos altos, ó, 1, 2 e 3. Formei aqui o canto. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e trabalho apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo espacinho, eu vou trabalhar o canto aqui agora. Então, vou fazer 3 pontos altos, ó, 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas, laçada na agulha, volto no mesmo espacinho e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha só como que ele tá ficando. Faço uma correntinha, vem aqui, ó, no próximo espacinho e faço 3 pontos altos, ó, 1, 2 e 3. Vou tirar aqui um pelinho. Faço uma correntinha, vou trabalhar o canto aqui agora, ó. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. Faço 2 correntinhas, laçada na agulha, volto aqui e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Agora, aqui, ó, foi onde iniciamos. Aqui eu vou formar o canto. Então, ó, laçada na agulha, venho no mesmo espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para fechar, eu vou fazer o ponto alto deitado, ó, laçada na agulha, venho na terceira corrente onde iniciamos, pelo meio dela, ó, puxo a laçadinha
e forma aqui o ponto alto, ó. Pego uma laçada, tirei 2, ficou 2, pego uma laçada, tiro 2. Faço 2 correntinhas e vou arrematar o meu fio. Puxo aqui essas 2 correntinhas, formando um nozinho. Olha só. Formamos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O nosso quadradinho. Eu preciso fazer mais um quadradinho como esse. Então, eu vou pausar o vídeo e vou fazer o outro quadradinho e retorno com vocês. Vocês façam a mesma coisa, pausem o vídeo e refaçam o quadradinho. Se estiver com dúvida, volta aí o vídeo um pouquinho para formar outra peça como esta, ok? Bom, olha só, eu fiz aqui o outro quadradinho, da mesma forma que eu expliquei para vocês. Agora, eu vou pegar o cru, vocês utilizem a cor que tiverem aí, tá bom? E eu vou fazer a emenda dos meus quadradinhos. Eu vim aqui no canto, eu não gosto de amarrar aqui onde eu finalizei, para não ficar grosseiro, como eu já expliquei. Então, eu venho aqui, ó, no cantinho. E vou fazer aqui uma laçada. Introduzo a agulha. Subo 3 correntinhas, representando o primeiro ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui, ó, no mesmo espacinho, vou fazer mais 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Eu vou deixar apenas a metade aqui do meu cantinho. Uma correntinha, venho aqui, ó, no espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no canto, eu vou trabalhar o canto. Então, eu faço 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, vem aqui, ó, no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, agora cheguei aqui no canto, ó, eu trabalhei aqui, ó, uma lateral e a segunda lateral. Chegando aqui no canto, eu vou fazer apenas a metade do meu cantinho, então, eu vou fazer apenas 3 pontos altos, ó, 1, 2, ponho aqui mais 1, 3. Vou laçar a minha agulha e já pego aqui o outro quadradinho. Venho aqui no cantinho do próximo quadradinho, olha só, introduzo a agulha e já puxo a laçada e formo o ponto alto. Venho aqui no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. Formando novamente a metade do canto, a metade do leque. Agora, eu vou virar aqui, ó, avesso com avesso, tá vendo? A flor tá aqui e aqui, ó. Feito isso, eu venho no espacinho aqui, ó, do cru
Introduzo a agulha, puxo a alcinha e faço um ponto baixo, ó. Fiquei com as duas laçadas, agora eu fecho aqui, ó. Fiz um ponto baixo. Laçada na agulha, eu solto o quadradinho de trás e pego aqui o da frente. Venho aqui no espacinho e faço 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Pego aqui o quadradinho de trás, venho aqui, ó, no espacinho da frente do quadradinho aqui de trás e prendo fazendo um ponto baixo. Laçada na agulha, eu solto de trás e pego da frente. Venho aqui no espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pego aqui o quadradinho de trás, venho no espacinho e faço um ponto baixo. Laçada na agulha, pego aqui, ó, o cantinho da frente. E vou trabalhar aqui 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu venho aqui, ó, no meio do cantinho do leque, do quadradinho de trás, e faço aqui um ponto baixo. Laçada na agulha, eu solto e posso abrir. Olha só, já fizemos aqui a emenda dos quadradinhos. E agora eu vou continuar, ó, volto aqui no mesmo espacinho e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no canto, eu vou trabalhar o canto novamente. Então, eu coloco aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no canto, eu vou trabalhar o leque, formando outro cantinho. Fazendo 3 pontos altos. Duas correntes. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. Vem aqui, ó, no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha,
Aqui, olha, eu já tenho os 3 pontos altos, então eu vou completar aqui, fazendo 3 pontos altos. Só que agora eu não faço corrente. Eu introduzo a agulha aqui, ó, pegando as 2 alcinhas do ponto do quadradinho da frente, tá vendo? Ó, eu tenho essas 2 alcinhas do ponto alto do quadradinho da frente. Eu introduzo a agulha aqui, puxo a laçadinha e faço aqui um ponto baixo. Laçada na agulha, eu venho aqui, ó, no leque do quadradinho da frente e completo, fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha, vem aqui no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui onde eu tenho o leque, que é o canto, eu vou trabalhar outro leque. Fazendo 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Formei o canto. Uma correntinha, no próximo espacinho eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, agora eu vou completar aqui, ó, o meu cantinho. Então, eu faço 3 pontos altos. Laçada na agulha, venho na terceira corrente, ó, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto deitado para fechar a minha carreira, ó. 2 correntinhas, vocês podem continuar com a mesma cor de fio, mas eu vou trocar, tá bom? Lembrando sempre que as cores são opcionais. Olha que graça. Eu ia colocar o pink com fios prateados, mas eu acho que não vai dar para mim fazer essa volta. Então, eu vou usar aqui o verde água que eu tenho. Esse daqui, ó. Vai ficar bem bonitinho também. Não vou amarrar aqui, onde eu arrematei, eu venho aqui, ó, no outro cantinho. Passo aqui o meu fio e faço uma laçada. Introduzo a agulha, puxo aqui a laçada e vou subir 3 correntinhas representando ponto alto. Volto aqui no espacinho e faço mais 2 pontos altos, formando a metade do meu leque. Uma corrente, venho aqui no espacinho e faço 3 pontos altos. É basicamente repetição agora, tá? Ó, uma corrente, venho no próximo espacinho e faço 3 pontos altos.
uma correntinha, venha no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no canto, vou trabalhar o leque, formando outro cantinho. Então, eu faço 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente e vou seguir fazendo, ó, em cada um desses espacinhos, eu vou fazer 3 pontos altos. E aqui eu retorno com vocês. Olha só, fiz grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, ó, finalizei os 3 pontos altos e coloquei uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Agora eu cheguei na emenda. Como que eu vou trabalhar aqui? Eu venho no meio do leque, tá vendo? Do primeiro quadradinho e faço um ponto alto. Agora eu venho aqui onde eu tenho esse ponto baixo, eu vou pegar abaixo do ponto baixo, ó, tá vendo? Embaixo do ponto. E vou fazer aqui um ponto alto. E ficou desta forma. Laçada na agulha, eu venho aqui, ó, no meio do leque, do quadradinho da frente e faço um ponto alto. Formei aqui o grupinho de 3 pontos altos. E aí, eu continuo, ó, uma corrente e vou seguir fazendo aqui nos espacinhos, grupinhos de 3 pontos altos. Uma corrente e vou continuar. Aqui no canto, eu vou trabalhar outro canto, colocando 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E aqui nos espacinhos, eu vou seguir fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separados sempre por uma correntinha. No canto, eu trabalho o canto novamente e vou seguir. Quando chegar aqui nessa emenda do outro lado, eu retorno com vocês. Fiz aqui, olha, essa lateral e aqui essa outra parte. Então, terminei o grupinho de 3 pontos altos, fiz uma correntinha de separação. Aqui eu tenho a emenda. Eu venho no meio do lequinho e faço um ponto alto. Agora, aqui, eu não tenho o ponto baixo, tá vendo? Igual do outro lado para pegar. Aí, eu vim aqui no meio, ó, deixando essa alcinha por baixo mesmo, ó. Tá vendo que tem uma alcinha solta aqui? Eu deixo ela solta e eu pego aqui na parte de cima do ponto. E faço um ponto alto. Laçada na agulha, eu venho aqui no meio do próximo leque e faço ponto alto. E ficou desta forma, o grupinho com 3 pontos altos. Uma correntinha e vou seguir aqui completando. Fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho e separando eles por uma correntinha. Chegando aqui no canto, eu vou completar o meu cantinho, ó. Então, eu venho aqui e faço 3 pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui a minha carreira com ponto alto deitado. Laçada na agulha, venho na terceira corrente, introduzo a agulha e puxo a laçada. E faço aqui o ponto alto. Tirei 2, laçada, tiro 2. Volto aqui dentro do espacinho sem fazer corrente, ó. Introduzo a agulha dentro e puxo a alcinha. Aqui com 2 laçadas.
e vou fechar, formando um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar o biquinho. Subo 2 correntinhas. Laçada na agulha, vem aqui, ó, no mesmo espacinho onde eu fiz o ponto baixo, vou trabalhar 2 pontos altos. 1 e 2. Não vou fazer corrente. Venho aqui, ó, no próximo espaço, introduzo a agulha e puxo a laçada. Faço aqui um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, laçada na agulha e trabalho aqui no mesmo espacinho, 2 pontos altos. Esse biquinho é super fácil. Venho no próximo espacinho, puxo a alcinha, faço aqui o ponto baixo. 2 correntinhas, laçada na agulha, volto aqui no mesmo espacinho e faço 2 pontos altos. Venho no próximo espacinho, puxo a laçada e faço ponto baixo. 2 correntinhas, laçada na agulha, volto no mesmo espacinho e faço 2 pontos altos. Venho no próximo espacinho. Venho aqui, ó, no próximo espacinho, puxo a laçada e faço ponto baixo. 2 correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho e faço 2 pontos altos. Cheguei aqui no canto, eu vou fazer a mesma coisa. Introduzo a agulha aqui no meio do leque, puxo a alcinha e faço ponto baixo. 2 correntinhas, laçada na agulha, volto no mesmo espacinho e faço 2 pontos altos. Aí, eu já venho aqui, ó, no próximo espaço, puxo a laçada, faço ponto baixo. E vou seguir dessa forma, por toda a volta do meu trabalho. Fiz aqui toda a volta, olha só, que gracinha que ficou. Da forma que eu expliquei para vocês. Agora, para finalizar, eu fiz aqui o ponto baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, eu venho aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto baixo que fizemos, logo no início. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e vou cortar o meu fio. Puxo essas 2 correntes, formando um nozinho. Agora, eu vou ensinar vocês a arrematar para ficar mais fácil. Todas essas pontas aqui de fios, eu vou dividir. Como esse é o barbante número 6, ó, eu vou colocar 3 fiozinhos para cada lado, dessa forma. Aí, eu venho com a agulha, passo aqui, ó, por entre o ponto, tá vendo? No meio do leque, no caso, e puxo aqui. E vou fazer o nozinho. Assim fica bem seguro e não corre o risco de desmanchar na lavagem. Aí, eu venho com a tesoura e corto o excesso. E vou fazendo isso, ó, sempre dividindo aqui os fios e passando por entre o ponto. Qualquer ponto, tá, pessoal? É só para ficar um ponto no meio, para ter apoio na hora de amarrar, ó.
Deixa eu mostrar logo esse daqui, a qual nós finalizamos, porque aí depois eu vou ir arrematando o restante. Então, aqui também, ó, eu separo. Esse aqui foi o que acabamos de cortar. Vem aqui, ó, por entre o ponto, ó, no meio do ponto, eu introduzo a agulha e trago a pontinha para trás. E a outra ponta, eu trago aqui por baixo. Dessa forma. Ele fica bem invisível. Aí eu vou puxando aqui para que o nozinho acabe vindo aqui para a parte de trás. Aí agora eu amarro. A sobra eu corto. Para o vídeo não ficar longo, eu vou acabar de arrematar todas as minhas pontinhas aqui da forma que eu expliquei, tá bom? E já retorno para darmos continuidade. Já fiz aqui todos os arremates. Agora, nós vamos trabalhar essa argolinha. Ela foi feita no próprio barbante, tá? Eu não comprei aquelas argolas de acrílico, não. Eu fiz no próprio barbante. Então, agora eu vou colocar aqui essa minha base no canto. E vou pegar o meu fio. Eu seguro aqui, nesses 3 dedos. E vou fazer 12 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pego a minha agulha, introduzo aqui no meio e puxo o fio. Agora eu solto. Puxei aqui o fio, eu formo aqui uma correntinha. E faço mais uma. Agora eu venho aqui dentro dessa argola que nós fizemos e vou fazer ponto baixo. Não tem uma quantidade exata, tá? É só vocês irem fazendo ponto baixo e colocando eles bem juntinho para que a argola fique bem firme. Olha como é fácil. E eu sigo fazendo pontos baixos, prendendo todas essas voltas de barbante. Fiz aqui, ó, toda a volta. Agora, onde eu fiz aquela corrente, tá vendo? Eu prendi com ponto baixo e fiz a correntinha. Então, eu abraço aqui essa correntinha, entre a corrente e o primeiro ponto baixo. Vem aqui no meio, puxo a laçadinha e fecho com ponto baixíssimo. Olha como que ela ficou firme e durinha. Essa pontinha aqui, ó, é só cortar. Vou fazer um total de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feitas as 10 correntes, agora eu pego aqui, ó, a minha base do porta-papel. E vou prender pelo avesso. Ó, dessa forma, tá vendo? E essas nervurinhas da argola virada para mim. Então, eu venho aqui. Tá vendo? Aonde eu tenho o ponto baixo aqui e o biquinho trabalhado? Então, eu venho aqui, ó, no espacinho antes do ponto baixo. Tá vendo esse espacinho? Depois dos 2 pontos altos tombados?
eu venho aqui, puxo aqui a laçada e faço ponto baixo. Vou subir 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego aqui a minha argola. Agora, eu já viro a minha argolinha para frente. Dessa forma. Venho aqui, ó, na parte de trás da argola, eu pulo um ponto, eu venho no próximo, introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Aqui é o baixíssimo, não é ponto baixo, tá? Ó, fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem aqui na parte do avesso. E vou prender com ponto baixo aqui, ó. No próximo espacinho entre o bico, tá vendo? Então, eu tenho ponto baixo desse biquinho e aqui eu tenho os 2 pontos altos. Eu introduzo aqui, ó, antes do ponto baixo, puxo a laçada e faço aqui um ponto baixo. Subo 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego aqui, ó, a minha argola, só prestei atenção para não ficar tudo torto, tá? Na parte da frente, eu venho aqui, pegando de trás para frente na argola, tá? Ó. Eu pulo um, eu venho no próximo. Olha só. E puxo aqui a alcinha. E faço um ponto baixíssimo. Faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui no lado avesso. Aqui, ó. Entre o próximo biquinho, tá vendo? Entre eles novamente. Aqui eu tenho os 2 pontos altos e o ponto baixo do próximo biquinho. Venho nesse espacinho, logo após os pontos altos, e faço o ponto baixo. Subo 10 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego aqui a minha argolinha, pulo aqui, ó, um ponto da base, eu venho no próximo, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 10 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui na parte do avesso e vou prender aqui, ó, entre o próximo biquinho, com ponto baixo. 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego aqui a argolinha, viro aqui, fica mais fácil. Pulo um ponto de base, eu venho no próximo e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer 10 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Venho aqui na parte do avesso. E vou prender aqui, ó. Entre o biquinho do ponto com o ponto baixo. Subo 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pego aqui a minha argola, eu viro pra frente para ficar mais fácil. Pulo aqui um de base, eu venho no próximo e fecho com ponto baixíssimo. E olha só, já prendemos aqui a argola. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, no próximo ponto da argola e faço um baixíssimo. Uma correntinha, venho no próximo ponto da argola e faço um baixíssimo, para que fique bem bonitinha a nossa argola, ó. Uma correntinha, no próximo ponto da argola, um baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um baixíssimo. E vou fazendo assim por toda ela. E vai ficar dessa forma, ó. Ele fica mais firme, mais durinho. Fiz aqui, ó, por toda a volta da argola. Agora, onde eu tenho as correntinhas, eu vou fazer apenas ponto baixíssimo. Eu não vou fazer mais uma corrente, ó. Então, eu venho aqui e faço ponto baixíssimo. Deixa eu passar o fio aqui por trás para ficar mais fácil. Assim. Olha só, passei aqui, tá atrás da minha argola. Então, em cada ponto da minha argola, eu vou fazer apenas um ponto baixíssimo, sem fazer corrente. Os detalhes fazem toda a diferença no trabalho, gente. Por isso que é importante esse cuidado com os detalhes. Cheguei aqui, aonde eu começo a trabalhar a corrente, tá vendo? E o baixíssimo, então aqui, ó, eu já faço 2 correntinhas para arrematar. Puxo essas 2 correntes, fazendo nozinho, e vou dividir o fio, como eu sempre ensino a vocês. 3 pontinhas para cada lado. Dou uma puxadinha aqui. E agora eu trago aqui, ó, para a parte do avesso. Uma das pontas de um lado. E a outra ponta do outro lado. Puxo, trazendo o nozinho para o avesso. E amarro aqui. A sobra eu corto. Olha que lindo que está o nosso porta-papel. Agora, nós vamos trabalhar a telinha do nosso porta-papel, aqui do lado avesso. Eu vou fazer a laçadinha inicial na minha agulha. Agora, eu venho aqui, ó, na parte de baixo. Eu tenho aqui o leque na carreira, né, verde água. Então, eu venho aqui, ó. Passo pelo meio do leque a minha agulha, ó. Entre o leque de cima e o leque de baixo.
Passei ele aqui, trago o meu fio pra frente. Faço aqui um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas que representam ponto alto. E mais 3 correntinhas de espaço, ó. 1, 2, 3. Laçada na agulha, eu venho aqui, ó. Aonde eu tenho esse bloquinho, tá vendo? Ó, eu prendi no meio do leque. E aqui eu tenho essa parte do cru, olha só, que é a metade do leque. Então, eu venho nesse ponto alto do meio, ó, laçada na agulha, eu venho no ponto alto do meio, no do meio, ó. E vou fazer aqui um ponto alto. Dessa forma. Faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laçada na agulha, eu venho aqui, ó, no bloquinho do cru, onde eu tenho os 3 pontos altos, eu venho no ponto alto do meio, eu viro aqui, ó. Passo a minha agulha em cima do ponto alto e faço o ponto alto. Formei aqui outro quadradinho. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Laçada na agulha, eu tenho o bloquinho aqui do cru, ó, da frente, eu venho no ponto alto do meio e faço aqui um ponto alto. 3 correntinhas. Eu venho aqui, ó, no grupinho de 3 pontos altos, eu venho no ponto alto do meio e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Agora, aqui, eu tenho o leque, tá vendo? Eu venho no meio do leque e faço um ponto alto, ó, bem no meio do leque. E faço aqui o ponto alto. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Subo 3 correntinhas, representando ponto alto. E agora eu viro. Vou fazer mais 3 pontos altos de separação. Laçada na agulha, eu venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. 3 correntinhas de separação. Venho em cima do ponto alto e faço ponto alto. 3 correntinhas. Venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. 3 correntinhas. Venho em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto. 3 correntinhas, laçada na agulha. Agora, aqui, olha, eu conto 1, 2, 3. Na terceira corrente onde iniciamos, eu introduzo a agulha e faço ponto alto. Subo 3 correntinhas, representando ponto alto. Viro aqui, ó, o meu porta-papel. Faço mais 3 correntinhas de separação. Venho em cima do ponto alto e faço ponto alto. 3 correntinhas. Venho em cima do ponto alto e faço ponto alto. 3 correntinhas. Venho em cima do ponto alto e faço ponto alto. 3 correntinhas. Venho em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. 3 correntinhas.
Agora, aqui eu conto, ó, 1, 2, 3, eu conto sempre de baixo para cima, tá vendo, ó? 1, 2, 3, na terceira corrente, contando de baixo para cima, no meio dela, eu faço ponto alto. Então, agora, é só repetição. Olha só como que vai ficando a telinha atrás. Olha que gracinha. Nós precisamos fazer 24 carreiras assim. Então, eu trabalhei 1, 2, 3 carreiras com vocês. Eu vou fazer até ter 24, porque a carreira de número 25 nós já vamos fazer prendendo, tá bom? Façam aí até ter 24 carreiras dessa forma. Feita aqui, ó, as minhas carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora, eu vou vir aqui do lado avesso, onde eu estou fazendo a minha telinha. Vou fazer aqui 3 correntinhas apenas, ó. 1, 2, 3, representando o ponto alto. Agora, eu pego aqui a minha base, eu venho entre os leques, tá vendo? Da mesma forma que prendemos no começo, nós vamos prender agora, ó. Eu venho aqui no meio do leque, introduzo a agulha e vou prender aqui com ponto baixíssimo, ó, dessa forma. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui, olha, nesse grupinho, que é a metade do meu leque, onde eu tenho os 3 pontos altos no cru, eu venho no ponto alto do meio e faço um ponto baixíssimo. Laçada na agulha, pego aqui a minha telinha, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, nós já prendemos o primeiro quadradinho. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Aí, eu venho aqui no próximo grupinho aqui do cru, tá vendo? Eu venho no ponto alto do meio e fecho com ponto baixíssimo, ó. Passando de um lado para o outro. Laçada na agulha. Faço aqui mais 3 correntinhas. Deixa eu ver, peraí. Não, desculpa, pessoal. Laçada na agulha. Eu venho aqui, ó, em cima do próximo ponto alto da telinha e faço um ponto alto. Fazendo aqui o segundo quadradinho. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho aqui em cima, ó, do próximo grupinho do cru, tá vendo? Do ponto alto do meio, eu fecho fazendo ponto baixíssimo. Passando de um lado para o outro. Laçada na agulha, eu venho em cima do ponto alto aqui, ó, da telinha e faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas, 2, 3. Venho aqui, ó, em cima do próximo grupinho, que já é o do leque, ó, no ponto alto do meio, e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Laçada na agulha, eu pego aqui a telinha, venho em cima do ponto alto da telinha e faço ponto alto. Faço 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Deixa eu ajeitar aqui para mostrar. Aí, eu venho aqui, ó, no meio do leque, tá vendo, ó? Entre os leques, passo a minha agulha e fecho aqui com ponto baixíssimo. Laçada na agulha,
conta aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, contando de baixo para cima, ó, no meio dela, eu faço ponto alto. Faço 2 correntinhas e posso arrematar. Puxo essas 2 correntes, formando um nó. E já prendemos aqui a telinha. Eu vou dividir aqui o fio. Ó, 3 pontinhas para cada lado. Passo aqui novamente no meio. Olha só, eu vou passar no meio do leque, uma das pontas. E vou amarrar. E o excesso é só cortar. Aqui no começo também, cadê a pontinha que eu amarrei aqui no começo? Ó, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir. E vou passar aqui no meio do leque. E aí, eu amarro. A sobra, corta. Agora, como que nós vamos fazer a repartição para colocar o papel? Eu vou cortar aqui, ó, 1, 2, 3 pedaços de barbante. Olha só. Peguei aqui 3 pedaços. Agora, eu ajeito aqui a minha telinha. E vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu venho aqui na carreira de número 13 e passo a minha agulha. Aqui eu tenho a emenda, tá vendo? Dos quadradinhos na parte da frente. E aí, nós temos aquele ponto, aquele grupinho de pontos altos, ó, na direção da emenda, ok? Então, eu venho nesse ponto alto do meio e passo a minha agulha. Pego aqui um dos fios e passo. E aí, é que eu faço um nozinho. A sobra, a gente corta. Vem aqui do outro lado. Olha só, na mesma direção onde nós acabamos de amarrar, ó, eu amarrei aqui nessa carreira de número 13. Então, eu passo a minha agulha, venho aqui, ó, no grupinho, na direção da emenda, no ponto alto do meio. A emenda tá aqui, ó, dos 2 quadradinhos na parte da frente. Eu venho aqui, ó, nesse ponto alto do meio e passo a agulha. Pego aqui o fio e passo. Aí, é só amarrar. A sobra, nós cortamos. Agora, aqui, nós amarramos a carreira, tá vendo? Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês. A carreira de número 13. Eu vou passar a agulha aqui, ó, pegando o quadradinho inteiro, ó, os 2 pontos altos do quadradinho. Mas junto, eu vou pegar essa emenda dos quadradinhos que está no meio. Tá vendo? Aqui tem um ponto baixo aqui, ó, no meio do quadradinho, ó.
Então, eu vou passar a minha agulha no ponto alto da telinha, no ponto baixo da emenda do quadradinho e no ponto alto da telinha. E ficou assim, ó. Eu pego o pedaço de fio e passo. E vou amarrar aqui. Fechando o quadradinho da telinha. Agora, o excesso, eu corto. Olha só. Fizemos aqui a divisão. Deixa eu pegar o papel para mostrar para vocês como que ele fica certinho, ó. Coloco um aqui. E o outro aqui. E assim, nós finalizamos a nossa aula. Olha que graça que ficou o nosso porta-papel higiênico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não é inscrito, se inscreva, marca aí o gostei e compartilha com os amigos e com as amigas. Um grande beijo a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores!